nossa anfitriã, que hoje, pela primeira vez, eu tô vendo de cabelo preso. Vai lá pro YouTube assistir. Carla Fahima, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor. Falei, professor, tá muito internacional, por isso que ele se confundiu. E esfriou, então, aí deu uma bagunçada tudo. Mudei de país, de fuso, mudou horários, dias também. E olha, gostei de você de cabelo preso, pode usar mais vezes. Foi o frio, frio chegou e a gente de cabelo. Mas ficou bom. Ficou ótimo. Você ainda tá cuidando de todos aqueles animais na sua casa? Tô com os meus hóspedes. Eu tô com 3 cachorros e os 4 gatinhos, meus hóspedes. E o frio agora chegou, eles estão todos juntinhos lá. Coisa mais bonitinha. Que coisa. Manda uma foto qualquer hora pra gente compartilhar aqui dos hóspedes. Carla, eu sei da sua competência e da sua pauta super organizada, com profissionais competentes. Quem é a maravilhosa que conversa conosco hoje? Hoje, até antes da gente chamar a nossa entrevistada, eu queria tocar num ponto que vocês começaram a semana aqui na segunda-feira, falando de um assunto bem delicado que aconteceu em Cuiabá. Um feminicídio que nós tivemos. Então, foi uma situação, né, que todo mundo ficou chocado com a situação. E em pesquisas, mostrando, a mídia começou a divulgar muito que essa mesma pessoa que teria cometido esse crime, ela, em data anterior, ela também teria cometido um crime contra um cachorro. Não sei se vocês chegaram a ver. E eu queria só reforçar a importância para os nossos ouvintes, que a gente fala muito sobre isso, levantando essa situação, que é a teoria do elo. O professor João Edson vai saber. Sim. Então, quando a gente está aqui falando de defesa animal, falando da causa animal, insistindo para que existam políticas públicas, para que existam leis, é porque não que uma coisa vai evitar a outra, mas são sinais que o ser humano pode dar. E pessoas que cometem crimes violentos contra animais, existem estudos sobre isso, elas são mais propensas a cometer um crime contra pessoas, que é aquilo que a gente comenta. Um animal que não consegue falar, não consegue se defender, ele pode ser vítima de uma situação tão triste. E por que essa pessoa não vai ser capaz de fazer algo pior? Então, quando a gente está aqui brigando por isso, dando voz, dando espaço para ONGs, para protetores, para todas essas pessoas que estão há anos nessa batalha, é por isso, é pelos animais, mas também são pelas pessoas. Não queria lembrar disso, que uma causa não diminui a outra. Por isso que a gente precisa desse espaço para poder estar falando sobre tudo. Perfeito a sua fala, a sua colocação. É um momento muito propício e o professor, com a sabedoria de sempre, com o conhecimento, ele chamou a atenção, a gente destacou essa situação que ele havia tirado em um cachorro e o professor disse e nos explicou a escalada da violência de pequenos gestos a agressões nesse nível, né, professor? A gente começa com objetos, né? O objeto me irrita, eu quebro, jogo no chão, jogo para longe e daí vai para o desrespeito à vida. E a vida mais fácil de ser respeitada é aquela que não te responde. É o gatinho, é o cachorro, é o bichinho, né? É o cara que joga pedra no passarinho sem necessidade. É muito diferente, tá, gente, daquela pessoa que matava para sobrevivência. Essa é uma outra situação, tá? Nós estamos falando de pessoas que não estão com fome, não vão comer, não vão fazer nada. Uma violência gratuita. Eu vi uma vida ali, eu preciso destruir essa vida. Sendo que essa vida não representa nenhum perigo, né? É diferente hoje mesmo, e a gente precisa ter essa compreensão. Eu, por exemplo, tenho um medo terrível de cobra. Mas eu sei a necessidade de não matar essa cobra. Eu aprendi isso com o tempo. Porque ela é importante. Porque ela é importante, inclusive para mim. Eu sou hipertenso. E o remédio que eu tomo está ligado diretamente ao veneno desse bicho que eu... Né? Então a gente precisa entender o ciclo da vida e a integração. E respeitar. E quando eu não respeito um tipo de vida, a outra vida que eu ignoro, eu respeito menos ainda. Falas, olha que sorte a minha, falas tão importantes e que essa reflexão sirva para você. E é importante também, se me permite, Carla, o seu trabalho aqui semanal em defesa dos animais, trazendo pautas importantes, ouvindo sem achismo, mas quem tem competência para abordar esses assuntos, eu acho que cabe aqui também, não sei se o professor concorda, a gente ressaltar ainda a importância da denúncia, de casos assim serem denunciados para evitar, para parar, porque pessoas assim precisam de freio, né, professor? Sem e a dúvida. denúncia ela é uma ferramenta muito importante para que essa defesa, esse controle aconteça. Com certeza, a gente bate muito nessa tecla da importância da denúncia, de ter uma investigação, de ter uma condenação, porque é aquela situação. Esse caso em específico, existem diversas teorias, foi por defesa, foi porque o cachorro estava, né, e parecia que ia atacar, mas será que não foi um pouco desproporcional a força utilizada?
Então, são muitas questões. Se tivesse sido investigado, se tivesse sido... Então, é importante que as pessoas, os ouvintes, todo mundo que acompanha a gente, vê uma situação de maus tratos. Hoje em dia, todo mundo tem um celular fácil na mão. Sim. É filmar e denunciar para os órgãos competentes. Aqui em Cuiabá, a gente tem, no estado inteiro, a gente tem a Delegacia da Polícia Civil, que instaura inquérito, investiga. E quando a gente conseguir que essas pessoas tenham condenações, a pessoa vai aprender. Infelizmente, hoje em dia, é dessa forma. E tem um fator, né, Carla? O animal... ele também é uma vida educada. Normalmente, o animal violento, ele foi educado por uma pessoa violenta. Sim. Dificilmente você vai encontrar um animal... que ele aprendeu a ser ele aprendeu a ser violento sem ter um ser humano que o conduz para aquele tipo de comportamento. Com certeza. Ele tem a tendência a reproduzir isso. Se faz sentido para você também essas reflexões, manda para cá a sua mensagem. De repente, se você quer fazer uma denúncia, não sabe como, onde, usa a nossa ferramenta. Conversa conosco, 99803-5580. Todas as mensagens a gente faz questão de repassar para a Carla aqui depois do programa. Esse espaço é muito valioso, então aproveita. Obrigada aqui por compartilhar essa informação, abrindo de forma tão valiosa, Carla. E agora sim, vamos chamar, a gente pode chamar ela que está em Campo Verde. A nossa convidada estaria aqui presencialmente, mas o clima, essa mudança climática... Nublou tudo. E para quem é aqui da região sabe que essa estrada, por mais que a gente fala Campo Verde é perto, mas dá essa estrada Cuiabá, Chapada, Campo Verde, ou vai por Chapada ou vai pela BR, que também se não tiver muita sorte, fica parado. Neblina perigosa também. Ela tá guardadinha, tá online conosco e vai compartilhar muito conhecimento. Carla, pode chamar a nossa convidada. Eu quis encerrar esse mês de maio, que foi um mês especial do Dia das Mães, com uma convidada que para mim é um exemplo de mãe e de protetora da causa animal. É um prazer estar aqui conversando com ela, que é a Adriana Botan, que é uma protetora de animais lá em Campo Verde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Como eu gostaria de estar aí. Mas realmente, como eu falei com você, eu fiquei insegura, não de ir. No horário que eu iria seria tranquilo, né? Mas a volta, porque eu voltaria sozinha e, enfim, não me senti segura. Mas com certeza não faltarão oportunidades para que eu esteja ali, de repente, falando de outra coisa, de outro tema. Mas seria um prazer realmente. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, muito enriquecedor. Muito obrigada, gente. Eu super entendo. Eu pego, professor, a gente estava comentando nos bastidores, pega bastante essa estrada, a gente vai muito para Campo Verde, a gente sabe como que é, e segurança sempre em primeiro lugar. O importante é você estar aqui conversando com a gente. Falei, dá para ser por vídeo e não tem problema nenhum sobre isso. E, Adriana, então, para a gente começar, que eu falei, a Marcela já me ensinou, eu já aprendi. Tá craque. Eu aprendo rápido. Conta pra gente como que você deu esse start na proteção animal. Conta pra gente como que foi que você decidiu, o que aconteceu na sua vida, que você começou a resgatar os animais. Olha que ela já começa com 2 pés no peito, né? Já começou daquele jeito. Então, vamos lá, eu posso falar? Pode, fica à vontade. Tipo assim, eu falo muito. Então, vamos lá. A minha história com animais, ela vem de uma vida inteira. Eu tenho uma família que sempre teve animais de estimação, animais, desde que eu me conheço por gente, tem animais da minha família, né? Fazendo parte da minha família, de uma forma um pouco diferente na minha infância, porque a gente criava cachorrinhos de outra forma, não como nós temos os nossos animaizinhos hoje. Mas animal sempre fez parte desse contexto da minha família. Mas eu vivi uma situação como mãe, eu sou mãe de 4 filhos maravilhosos. Eu falo que Deus me confiou seres humanos incríveis e eu procuro, como mãe, honrar a confiança que Deus colocou nas minhas mãos, né? Conduzindo essas 4 vidas da melhor forma possível. E uma das minhas filhas, a Daniela, fez o diagnóstico de depressão, problemas emocionais, e estava tendo muita dificuldade de lidar com todas essas questões na vida dela, e é desesperador para uma família quando a gente se confronta com uma situação assim. Eu
nunca tinha lidado com isso, então eu preciso confessar que por muito tempo eu tive dificuldade de entender alguns comportamentos dela. É, peço até perdão a ela por, sabe, pela demora, eu como mãe, em agir ou entender toda aquela situação. Mas mesmo sem entender, sem compreender, nós procuramos ajuda profissional, medicamentosa, tudo o que estava ao alcance. Até que num determinado dia, Daniela tentou tirar a própria vida. E por um milagre de Deus, isso não aconteceu. Por fim, nesse momento, Daniela estava em São Paulo estudando, fazendo faculdade. Nós a trouxemos para cá, para Campo Verde, para que ela ficasse mais perto de nós, né? E pudesse se tratar aqui e, assim, a gente acompanhar mais de perto, né? Mas aí o que aconteceu? Ela ficou sem trabalhar, sem estudar, dentro de casa, e naquela condição eu fiquei assim muito receosa de que essa ociosidade, de certa forma, só agravasse aquele quadro, e realmente a gente sabe que isso acontece. E por providência de Deus, naquele mesmo período, foi criado como que um centro de zoonoses aqui na nossa cidade, que não era bem um centro de zoonoses, acabou meio que sendo uma simulação de abrigo, era um antigo posto de saúde, e nesse posto de saúde recolhiam os animaizinhos, iam para lá, enfim. Como eu era funcionária pública e conhecia o veterinário responsável por aquilo ali, eu conversei com ele e pedi para que ele permitisse que Daniela fosse voluntária naquele lugar, para ela ter uma atividade, uma ocupação. E eu falei com Dani, você gosta tanto de bichinho, então que tal, né? E ela concordou. Enquanto Daniela estava ainda em São Paulo fazendo tratamento, a psicóloga pedia para que ela escrevesse o que ela pensava, o que ela sentia. Era uma forma de externar o que estava angustiando ela, né? E muita coisa do que ela escrevia, eu lia. Então, ela escrevia como ela não gostava de acordar. Ela questionava por que ela acordava, qual que era a razão de ser dela acordar, que ela não gostava de pensar que ela estava viva para mais um dia e que ela não sabia como ela ia passar por aquele dia, como que ela ia viver aquilo lá. E eu não sei quantas mães têm que ler coisas duras escritas por filhos nesse momento. Muitas vezes eu não reconhecia Daniela naquelas palavras porque eu não conseguia enxergar aquela menina que muitas pessoas descreviam como coração, tamanha assim, a generosidade, a criatura incrível que é a Daniela. E quando ela começou a ir para esse lugar cuidar de bichinho, Daniela acordava antes da hora para poder ir para lá. Chegava lá, e aí quem cuida de abrigo de animal sabe como que é vômito, é diarreia, é fungo, é um pouco de tudo. E aí, Daniela ia naquilo ali, daquela situação, com o maior prazer. Eu lembro que a gente tinha uma granja de suínos, o Hoffman pegou o macacão, bota a EPI da granja e falou: minha filha, pelo menos se veste adequadamente, você está nesse ambiente, porque se dependesse dela, ela entrava ali e não queria mais sair. Foi aí que eu adotei o primeiro gatinho e foi por causa disso daí que tudo começou na minha vida. Eu saía do trabalho e eu ia lá ajudar ela a cuidar e a limpar e a amamentar bebês, gatinhos que eram abandonados. E foi ali, o meu primeiro contato com animais resgatados foi ali naquele ambiente. E eu coloquei, de certa forma, na minha vida como um propósito de gratidão, porque até hoje minha filha fala: mãe,
Se eu acordo e o primeiro passo é difícil, quem vive esses problemas emocionais ou convive com pessoas assim, sabe que muitos dias sair da cama é muito difícil. O primeiro passo é muito difícil. Até hoje, ela fala, mãe, aí eu penso que eu tenho uma caixinha de areia para limpar, que eu preciso ir lá trocar a água dos bichinhos, que eu tenho uma rotina com eles e eles esperam que essa rotina seja executada. E aí o primeiro passo ele acontece. Então, naquele momento mais difícil que Daniela viveu, na pior fase dela, e nosso como família, porque a família toda sofre muito junto, né? É impossível, a gente se ama e a gente sofre junto. Naquele momento foram os animaizinhos que colocaram motivação de viver na vida de Daniela. E eu coloquei como um propósito. Cada vida que eu ajudasse seria uma forma de falar obrigada, porque vocês ajudaram a manter a vida da minha filha. Então, isso tem sido a minha motivação, a minha força. Não é fácil. Quem vive essa realidade de protetor sabe que é cruel e injusta. Eu costumo falar que tem choro de protetor que só Deus ouve, que a gente omite até da família, porque às vezes só a gente sabe. Mas quando a gente compreende o quanto eles precisam de nós, o quanto se nós não fazemos nada, nada é feito, então a gente vai arrumando força, né? Mas a minha força, a minha motivação vem de pura gratidão. Eu vi o milagre que eles fizeram na vida da minha filha. E, através da página, eu recebo testemunhos quase que diários de pessoas que viveram situações semelhantes e os animais foram essa coluna de sustentação. Eu não estou falando desmerecendo fé, não estou desmerecendo família. Eu tenho consciência da família que eu criei, eu tenho consciência do cuidado que nós tivemos com todos os nossos filhos, mas naquele momento de fragilidade, de certa forma, Deus usou aqueles animaizinhos e usa até hoje, como é testemunho de Daniela mesmo, para fazer esse trabalho na vida dela e na vida de tantas pessoas. Então, eu acredito que, de certa forma, eles têm uma missão. E privilegiados são aqueles que compreendem isso e aceitam e permitem que isso seja parte da sua vida. E hoje você vem mostrando, depois dessa história tão emocionante que a gente sabe, esse relato de importância dos animais, não só vocês mudaram a vida deles, eles mudaram a vida de vocês. E hoje você vem mostrando isso muito porque você tem o quê aí na sua casa? Se eu não perdi as contas, mas são mais de 30 gatos já. E os cachorros, né? Olha, meus são mais de 40. Meus são mais de 40. Mas tem os resgatados que estão em lar temporário. E mais cachorros. Ao todo, mas assim... Você tem no total, você já perdeu a conta ou você já perdeu a conta? Não, eu nunca sei. Eu nunca sei. Mas ela sabe o nome de todos os gatos dela. Porque essa conta, esse número muda praticamente diariamente. Entra, sai, nasce, assim, o tempo todo. Então, o número exato, eu raramente sei. Só se eu parar para contar aqui agora, eu vou saber. Mas não, eu nunca sei exatamente. O que eu sei, eu tenho feito... eu não tenho ONG, não tenho projeto, não tenho abrigo, não tenho fundação, não tenho associação, nada. Eu faço aquilo que eu consigo, fazemos tudo com recursos próprios e
Então, como eu não, tipo assim, não presto contas, de certa forma, eu não tenho não preciso fazer essa prestação de contas, eu não faço relatórios. Eu falo que tipo assim, eu me localizo, me oriento pela galeria, que aí eu vou vendo fotos, vídeos, é mais ou menos assim. Mas do ano passado, do começo de janeiro do ano passado para cá, eu pedi para que 2 clínicas aqui de Campo Verde, que nos atendem, né, passassem a fazer um levantamento, pelo menos das castrações, para que a gente tivesse assim, uma noção do número de castrações, porque além das castrações que fazemos aqui em Campo Verde, nessas 2 clínicas, tem uma outra clínica, a Casa Pet, que nos atende também, e apadrinhamos muitas castrações em Cuiabá, no Brasil inteiro. De alguma forma a gente ajuda, alguns protetores pequenos, né? Mas assim, do ano passado para cá, com esses levantamentos, eu tive uma noção, assim, de que é um trabalho gigantesco que tem sido feito. Adriana, graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai conversar mais. O repórter CBN está chegando, mas antes de chamar o repórter, eu quero agradecer por essa troca tão verdadeira e emocionante aqui, abrindo o seu coração, trazendo a intimidade da sua família. E esse amor, ele chegou até os nossos ouvintes, com certeza provocou reflexões importantes. Então, o nosso amor, o nosso agradecimento e reconhecimento por você compartilhar aqui conosco a força desse amor que cura, desse amor incondicional, nosso carinho a toda a sua família. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente traz os detalhes, mas eu não poderia ir para o intervalo sem agradecer a generosidade do seu coração e a transparência nessa conversa boa. A gente volta bem rápido, não saia daqui. Esse é o nosso Defesa Animal e daqui a pouco a gente continua. 25, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá em Dia de Defesa Animal e eu vou mandar um abraço especialíssimo nessa volta ao meu fiel escudeiro Paulo Paulix, o melhor videomaker desse Brasil, ele que está aí cuidando da esposa, da família, acompanhando. Amigo, obrigada pela audiência qualificadíssima. E olha só, tá tentando tirar minha concentração, só para te mandar um abraço. Paulix é o nome dele. Olha que tem ouvinte aqui já participando, Carla. É o Éder, que está sempre conosco, talentoso, tem uma mão para cozer, um chefe, está sempre aqui conosco. Ele está dizendo, Marcela, professor, Carla, que história linda. Sou protetor há 20 anos, tenho hoje meus 24 cães e 6 gatos. Todos os dias eu dedico 2 horas do meu dia para limpar e alimentar. Amor incondicional. E mandou as fotos aqui. Olha que família mais linda. Muito lindo. A vida de protetor não é fácil. Tudo custeado por mim e minha esposa. A maioria dos protetores são assim. Éder, aquele que está te devendo as guloseimas, é esse mesmo. Anderson, mostra aqui, vê se você consegue as fotos aqui dos animais do Éder. E você, Adriana, que esse quadro está inspirando os nossos ouvintes a compartilharem as suas histórias. Se eu for deslizando, aqui tem mais, ó. E a gente parabeniza o Éder e a gente está hoje ouvindo a história aqui da Adriana. E que bom, Carla, que você está aqui conosco toda quinta-feira e a gente pode colocar em destaque esses assuntos. Para você que chegou agora, a nossa convidada de hoje é a Adriana Botan, ela está direto de Campo Verde, é protetora de animais e o tema de hoje, Caminhos da Proteção Animal. Vou pedir para colocar a nossa convidada na tela, menino Anderson, e antes de tocar a bola para Carla, eu vou pedir, Adriana, para você ouvir um pouquinho o professor, porque aqui no intervalo foi inevitável que a gente conversasse e se emocionasse com o seu relato, e poucas vezes a gente vivenciou e pôde acompanhar um relato tão verdadeiro e tão intenso de um amor incondicional. Fiz questão de agradecê-la, mas o professor fez uma observação aqui valiosa que eu acho que merece compartilhar. Adriana, prazer falar com você. Primeiro eu quero saber quantos graus está em Campo Verde, pela sua blusa. Olha, aqui tá bem. Aqui normalmente já é mais frio que Cuiabá, né? Aqui já é bem mais fresquinho. Eu não sei exatamente, mas eu sou uma catarinense que eu sou muito sensível ao frio. É mais isso, mas aqui tá bem frio. Eu imagino. Adriana, eu tenho, mais que as meninas juntas aqui, eu tenho 3 décadas entre televisão e rádio, né? Uma das minhas formações também é psicanálise, embora nunca exerci, a não ser só no período de estágio,
mas é algo que me chama muita atenção, a questão das doenças emocionais, né? E nessas 3 décadas, talvez o seu depoimento, provavelmente para mim o seu depoimento, foi o mais importante, o mais significante, mais profundo depoimento de todos, de pessoas que muitas vezes falaram de perca de filho, de outras pessoas, mas a forma de você falar, a forma didática de você contar e o seu sentimento tão puro, trazendo a sua própria verdade, queria te parabenizar e agradecer por isso. Que eu acredito que a sua fala, para algumas pessoas que hoje estão sofrendo, ela significa alguma luz em algum lugar. Esse é o grande encantamento do rádio, da televisão, quando fala com diversas pessoas, é que a gente altera a vida das pessoas que talvez a gente nunca encontre na vida. E é aquilo que eu falo sempre do milagre de Deus, sempre a gente espera que seja algo invisível. É que a gente talvez não olhe quem ele utilizou para cumprir isso. Pode ser a pessoa que mora comigo, o estranho que eu nunca vi, o animalzinho que passa na minha frente. E se os animais salvam a vida dos humanos, a pergunta que deve fazer, por que não os humanos também salvar a vida dos animais, né? Eu assim, como eu falei, a minha motivação é pura gratidão. Eu sou odontóloga de formação e eu parei a minha vida profissional completamente e hoje eu me dedico de forma exclusiva a esse trabalho, a cuidar, intervir de alguma forma no destino desses animais. Porque, como eu falei, eu senti, eu visualizei, eu testemunhei essa transformação na vida da minha filha, né? Então, às vezes, e isso eu falo para qualquer situação, eu entendo, e como leiga nesse assunto, é a minha percepção, minha opinião, que às vezes a motivação que nós precisamos para uma mudança ou para uma continuidade de algo bom, a gente não consegue encontrar em nós mesmos. Às vezes essa motivação falta em nós. Então, a gente precisa procurar essa motivação em alguém que nós amamos. Eu falo uma mudança de vida para sermos mais saudáveis, para melhorarmos alguma coisa na nossa vida. Às vezes, a gente vê vídeo que nos encantam de idosos que passam a fazer atividade física para carregar o netinho. Então, às vezes, se fosse por mim mesmo, ok, tá tudo certo. Mas tem essa criatura aqui que eu amo e para que eu possa fazer por essa criatura que eu amo, eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo agora. Então, é mais ou menos assim. O que eu vi Daniela se sentindo útil, necessária, importante para ajudar aqueles mais indefesos, vulneráveis ali naquele momento. Foi a motivação que ela precisava naquela hora tão importante, tão delicada da vida dela. E eu senti isso, como eu falo, de forma muito forte acontecendo. E se isso não fosse verdade, não ouviríamos e leríamos tantas pessoas que não se conhecem e que têm histórias semelhantes, de testemunhos semelhantes, com um vínculo de animal. Eu acredito que é essa pureza do sentimento, do amor que a gente vê no animalzinho. Inclusive falam de gato sem interesseiro. Eu falo que quem comenta isso de gato não teve gato direito ainda. Com certeza. Porque eles são incríveis. Os cães, meu Deus do céu, é um amor que às vezes a gente tem dificuldade de administrar a energia, a felicidade que eles ficam no reencontro. Então, eu penso que isso é uma coisa tão sincera, tão verdadeira, que transcende a espécie. É a percepção que eu tenho na rotina que eu vivo. E hoje, Adriana, a Daniela, sua filha, como que é a relação dela com os animais? Porque me parece que também para ela, apesar dela gostar, esse contato também foi uma descoberta. Como que ela lida hoje?
Como eu falei, a gente sempre teve animalzinho, né? Sim. Mas a Daniela tem os animaizinhos dela, participa aqui junto comigo dessa loucura aqui da minha vida e, e assim, me apoia, me ajuda. E eu falo que eu sou meio mulher das cavernas com coisas de tecnologia, então quando eu preciso de alguma coisa, Daniela, a gente precisa, esse é o conteúdo que precisa chegar até as pessoas. O que hoje em dia eu entendo isso que nós estamos fazendo agora, né? Quando você tem uma informação importante, ou quando você, de alguma forma, pode influenciar uma pessoa, e se omite nisso, é ruim. Então, como eu falei que eu sou meio mulher das cavernas, eu sou da década de 60, então essas coisas meio que de tecnologia eu tenho uma trava aí. Mas no dia a dia a gente aprende muito e eu gosto de dividir esse aprendizado, esse conhecimento, ou de pelo menos estimular as pessoas a pensarem ou questionarem. E ela é super colaborativa nessas situações. Mãe, a gente pode fazer assim, assado, porque nós temos um limite de atuação em qualquer situação. Nós somos limitados. Um limite geográfico, um limite de energia, um limite de tempo. Mas quando nós influenciamos outros a repetirem, a replicarem aquilo que realmente é uma coisa boa, importante, pode fazer diferença na vida do meio ambiente, dos animais, de outras pessoas, a gente precisa fazer isso. É, todos nós somos formadores de opinião em algum nicho, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, nos seus vínculos de amizade, nas suas redes sociais. Todos nós somos formadores de opinião. Se nós temos uma informação que ela é importante, que ela é relevante, que ela pode contribuir, e nós nos omitimos em fazer isso, quantas pessoas podem perder? Então, nós temos, de certa forma, eu falei para a Carla, eu falei, estou nervosa que eu vou participar desse bate-papo gostoso que está sendo. E eu fico realmente... Desculpa interrompê-la. Só porque eu vou ouvindo, né, com tanta sabedoria. Agora eu entendi por que a Carla falou, quando eu crescer eu quero ser igual a Adriana. A gente aqui, todo mundo tá querendo. Mas eu também tenho um tempo que tá acelerado e perguntas, e você tá despertando a vontade das pessoas. Tem muita gente aqui interessada em saber da sua rotina, como é que chegam os animais até você, como é que você faz, se você tem alguma ajuda. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouco da sua rotina, para que esses ouvintes que estão aí no trânsito, que estão assistindo no computador, também se inspirem na senhora e coloquem em prática esse amor, essa dedicação. Olha, como eu costumo falar, o que eu faço, todo mundo pode fazer. Numa escala menor, com certeza. Mas qualquer pessoa pode encontrar um animal vulnerável, colocar ele em segurança, alimentar, hidratar e usar sua influência para levantar ajuda, se for o caso, que não tenha recursos, para divulgar, para encontrar um lar. O que a gente faz, o que uma ONG faz, um abrigo, uma fundação, uma associação faz, em menor escala, qualquer pessoa pode fazer. Um cantinho, uma caixa, um banheiro, uma despensa, um cantinho na sua casa pode servir de um abrigo temporário, um lar temporário para um animal. No meu dia a dia, hoje funciona assim. Aparentemente, a minha cidade inteira tem o meu telefone. Às vezes, nas postagens, eu coloco meu telefone e falo assim, você está colocando seu telefone? Eu falo, mas quem que não tem? Então, através do telefone, o WhatsApp, as pessoas mandam vídeos, mandam fotos, mandam os pedidos de ajuda. Eu consigo ajudar todos? Não, eu sou limitada. Como eu estou falando, eu sou limitada. Então, aquilo que eu consigo... tem 2 clínicas, como eu falei, que são as minhas clínicas de apoio aqui. Se é uma situação que precisa já de um cuidado veterinário, vão para essas clínicas. Se não, eu tenho aqui, eu montei na minha casa uma estrutura com espaço para cães, espaço para gatos, onde a gente consegue acomodá-los, tratá-los, enfim. Mas na minha casa,
como eu falei, eu nunca sei o número, porque isso aqui os que não são meus, eu não sou acumuladora. Os que não são meus, por mais lindo que seja, por mais que a história seja uma história que marcou a minha vida, se ele tem a oportunidade de ter um lar, ele vai para o lar. Eu não seguro animal aqui. Ele vai para um destino. Por quê? Na sequência vem outro. Se eu começar a acumular animais na minha casa, daqui a pouco eu não consigo mais fazer o que eu estou fazendo, porque existe um limite. E aí o limite é físico, né? E então, os animais chegam até mim nas mais diferentes situações. O que a gente, Carla, sabe do que eu estou falando? Quando o animal chega para a gente já sabe, tipo, meio que um protocolo de o que tem que fazer com aquela situação específica. Alguns já vai para o veterinário, tem alguns testes e avaliações que são importantes que se façam em todos eles, né? Mas às vezes não precisa de uma internação, de um tratamento assim mais intenso, né? Mais intensivo. E a minha rotina, basicamente, eu acordo antes das 4 da manhã e até quando tem energia, a gente vai. Se tem bebezinhos precisando de ser amamentado, então vira à noite, acordando de poucas e poucas horas para amamentar. Isso é parte da rotina de quem é protetor e recolhe e acolhe animais. E quando eu quis trazer a Adriana aqui pra gente conversar, que foi o que ela comentou. Ela tem uma página no Instagram, para quem já estiver ouvindo e quiser seguir, que ela comentou, é o @topfelindos, que são de lindos, Top Felindos. E ela mostra essa rotina dela, o dia a dia, exemplos do cuidado com os animais, com os gatos, com o cachorro que ela resgata. Isso é um exemplo para a gente entender, os ouvintes, todo mundo, que por mais que a gente cobre políticas públicas, a gente cobre que, né, exista algo para a gente socorrer, mas é o que ela comentou, você aí que encontrou, você é o particular, você não precisa procurar uma associação, você não precisa procurar uma instituição. Se você conseguir fazer por um pequenininho, você já vai estar ajudando. Parece que não, mas é uma coisa muito em grande escala. E a Adriana também é um exemplo que a gente pode falar. Eu falei, hoje eu trouxe aqui só para te enaltecer. Que ela também correu atrás dentro do município de políticas públicas para conseguir mudar. Então você, o cidadão comum também que busca essa mudança, você não precisa ficar só cobrando e reclamando que as coisas não acontecem. Procure o vereador do seu município, procure o prefeito do seu município, bate em cima também e consiga. Ela conseguiu um avanço em Campo Verde muito, muito bacana também. Queria que você comentasse com a gente que o nosso tempo aqui já está... Estão correndo. Olha, ela é um sucesso na rede social. Você entra aqui na página dela, 158 mil seguidores. Segue você também agora e acompanha. Famosa, Adriana. Você viu? Ela é um trabalho, assim, é um exemplo mesmo de trabalho de protetor, de ativismo. E começou fazendo por um e hoje consegue fazer por muitos animais. Isso que um dia eu postei, assim, todo mundo... colocava fotos e vídeos e me marcavam. Um dia eu falei assim, por que você não marca o prefeito, o vereador, o secretário de agricultura? Por que você não faz isso? Porque para o protetor você não dá R$1. Agora, os impostos você tem que pagar direitinho. Então, as gestões públicas, elas recebem dinheiro para atender as demandas da população. Se a causa animal é uma demanda, vocês estão ali colocando que precisa ser feita alguma coisa. Então, começa a cobrar da sua gestão. E, graças a Deus, essa gestão é o segundo mandato do prefeito Alexandre aqui na nossa cidade. Eu sou muito grata porque ele foi muito receptivo quando nós levamos essas questões, a necessidade de mudar o olhar para a causa animal no nosso município. E o Fábio Alves, que é o vereador também, conseguiu. Então, hoje nós temos um projeto de castração que contempla pessoas de baixa renda, animais de rua. Algumas castrações são destinadas a protetores. Já conseguimos a Secretaria de Zoonoses, que nós não tínhamos. Já temos agora o Conselho da Causa Animal e o Fundo da Causa Animal no nosso município. Então, são avanços, conquistas
importantíssimas. O delegado de Polícia Civil aqui também, estive com ele semana passada conversando, super receptivo. O Corpo de Bombeiro, porque existem situações em que nós precisamos de uma atuação capacitada no resgate de uma cadela no cio na rua. Eu não consigo fazer, os cães ficam agressivos. O Corpo de Bombeiro tem nos ajudado de forma assim muito, muito intensa nessas questões de capturas de cães mais agressivos, de cadelas nessas situações. Então, assim, eu me considero muito privilegiada por morar aqui nessa cidade e eu tenho a doutora Bruna. Bruna, te amo. Se você estiver me ouvindo, se você ouvir em algum momento, essa semana me perguntaram se ela é minha filha, é do coração. É uma veterinária que tem uma clínica aqui que me ajuda demais, demais, demais. E esses dias atrás ela falou assim, Adriana, você já parou para pensar o quanto você impactou nessa causa, assim, através da sua voz, de não se calar? Então, não se cale. Se você tem um argumento forte nessa causa, em qualquer causa, se a tua argumentação é forte, verdadeira, embasada, não se cale. Uma hora a sua voz vai ser ouvida. E alguém vai se beneficiar com isso. Então, se a gente se omite, se cala, nada acontece, né? Adriana, eu falo que não é... pode terminar. Acabou. Só que eu vou colocar um ouvinte que quer falar com você. Pode terminar seu raciocínio? Eu tenho uma frase que ela me norteia, e isso é uma coisa que, olha, eu começo a falar, isso me traz muitas memórias, mexe comigo, com o meu emocional mesmo. Eu hoje entendo que não é porque eu não consigo fazer tudo que eu não vou fazer nada. Esse caso aqui ele precisaria para que acontecesse 100% disso. Eu não tenho isso. Então, eu não vou fazer nada? Não. O que eu consigo fazer? Eu consigo fazer 20%. De alguma forma, eu melhorei a vida desse animal. De alguma forma, eu consegui mudar. E eu já percebi isso inúmeras vezes. E eu tenho histórias aqui. Quem segue o Top Felinos vai entender o que eu estou falando. Começa o milagre. Começa, dá o primeiro passo. A gente vê Deus agindo. Não sei qual é a crença de quem está nos ouvindo, mas eu falo, começa o milagre. Eu já resgatei cadelas no cio cruzando na rua, que eu não tinha como fazer o tratamento de TVT. Eu não podia trazer para minha casa, porque é contagioso. Enfim, está no cio cruzando com TVT. O que eu vou fazer? Eu vou castrar. Não vai parir com TVT, nunca mais vai cruzar. Dali a pouco eu encontro a mesma cadela com um casal que achou na rua, pegou a cadela e estava fazendo tratamento de TVT nela lá na clínica. Começa o milagre. Pronto, é isso. Deixa eu colocar o seu Carlos, que está mandando uma mensagem para você. Boa tarde, Marcelo. Estava ouvindo o seu programa, estou ouvindo ainda. É uma história de vida muito bacana dessa senhora. Muito bacana mesmo. Eu adoro animal. Eu tenho uma Rottweiler e uma vira-lata em casa. Então, eu sou apaixonado por animal desde criança. Porém, eu moro num local, não vou falar o nome da rua, mas eu moro ali no Centro-Sul. E tem uma rua que eu moro, tem muita casa abandonada. Muita, não é pouca não. Numa rua, num quarteirão, eu tenho acho umas 4 ou 5 casas habitadas. O resto é tudo desocupado. Então, o que acontece? O acúmulo de gatos, é muito grande, muito grande. E eles se proliferam muito rápido. E existe um pessoal que à noite eles vão e colocam ração e água para eles na calçada. E eles vão se alimentar. E com isso eles vão reproduzir. E é desenfreado isso daí. A gente já conversou com essa senhora, tudo, para que ela, por favor, não fizesse mais isso, pegasse os gatos, levasse para um abrigo, alguma coisa parecida. Não tem acordo, não tem acordo. Então, é um exemplo dessa senhora aí, espero que essa pessoa que eu falei agora esteja ouvindo. E ver o que é um exemplo de uma pessoa que realmente gosta de animal.
Obrigada, seu Carlos. Fica aqui o alerta. Não há tempo para mais nada, Carla. Gente, nosso tempo passou voando, não deu nem tempo. Adriana, só queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente hoje, conversando, sendo esse exemplo. Pedir para as pessoas que se tocaram, que gostam da causa, que sigam a Adriana, mostra o trabalho dela lá no @topfelindos para seguir, para aprenderem um pouco mais. E te agradecer só por isso, esse depoimento aqui hoje. Valeu toda a nossa tarde. Muito obrigada. E é Top Felindos. É isso, lindos, de lindos. De lindos. Entra lá, segue. Adriana, muito obrigada. Aprendemos uma história admirável. Que Deus abençoe grandemente a sua caminhada, a sua generosidade, a sua família, os seus filhos e que a gente volte a conversar em breve. Um grande abraço para você. Eu é quem agradeço essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Professor, agora sim. Que boa, forma boa de terminar a quinta-feira, né, o programa. Estou até leve. Fantástico. Obrigado, Adriana. Até obrigado, amanhã, Carla. né, professor? Obrigado. Amanhã estamos de volta. Com chimarrão sexta-feira. e tudo. Chimarrão e tudo e amanhã em tempo integral. Eba! Carla, até semana que vem. Até semana que vem. Deixar 2 segundos antes que eu seja interrompida. Este final de semana, no sábado, tem evento de adoção lá no shopping de Várzea Grande. Então, quem quiser encontrar um cachorrinho, um gatinho, vai ter evento lá no shopping de VG. Adoção. A partir das 10 da manhã? Meio-dia. 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 Se organiza. Vai lá, segue Carla Farrima também no Instagram.